Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu sou o Ricardo Machado, atualmente eu estou como diretor-geral da Ciclocidade, né? E desde o começo do ano eu estou como coordenador de um projeto que chama PL das Velocidades Segura. É uma frente de organizações da sociedade civil que a gente chama Rede Sistemas Seguros, né? Então ela é composta pela Ciclocidade, pela Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, que é uma organização de Porto Alegre, que trabalha, né, também com a questão de sinistros de trânsito, de morte no trânsito e acolhimento de famílias, mas está fazendo essa incidência por velocidades mais seguras, né, no âmbito federal, e também a UCB, no qual eu também sou conselheiro regional Sudeste, né, e que é a União de Ciclistas do Brasil. Então é uma rede que trabalha em conjunto, né, na incidência do projeto de lei 2789/23, que ele tem uma proposta, né, ele propõe principalmente a readequação de velocidades nas vias urbanas, né, para 50 quilômetros por hora, e que seja possível a gente fiscalizar, ao invés do radar fixo que a gente tem hoje, aquele radar que mede, né, o ponto fixo, que a gente tem implementação de radares de fiscalização por velocidade média. Então a gente trabalha nessa incidência e hoje a gente está aqui na Eureka, né, no Cowork Eureka, na Avenida Paulista, que é um parceiro da Ciclocidade de muito tempo, né? Então a gente agradece também por esse espaço muito bom que a gente conseguiu para fazer esse lançamento. E a gente está aqui hoje para lançar um estudo, né, uma pesquisa da ciclocidade, que foi conduzida pelos pesquisadores, pela Tainá Pacheco e pelo Lucas Melo. Né, eles vão falar bastante disso aqui para a gente entender essa pesquisa aqui mais a fundo. Né. A gente trouxe também o Flávio, que era da ciclocidade, hoje está no coordenando a área de dados do gabinete da vereadora Renata Falzoni, está aqui para comentar o estudo, como uma pessoa que também pensou esse trabalho lá atrás, mas que, né, como que é esse outro lado que ele está agora fazendo né, esse trabalho também por cidades mais seguras, cidades mais humanas. E é isso, espero que vocês gostem. A Jo vai conduzir toda a mediação, né? A gente combinou aí que a Tainá tem uns 30 minutos de fala, mas junto com o Lucas na apresentação, depois o Flávio vai trazer a parte dele, a Ju vai estar na mediação, e no final a gente abre para perguntas que a gente possa ter. Né? E o estudo ele é o impacto das políticas de redução de velocidade na cidade de São Paulo. Então, é para dizer como se comportou o trânsito da cidade no momento que a cidade houve redução de velocidades. Né? E isso foi feito através dos dados de radar, que a cidade conseguiu via a Lei de Acesso à Informação. Isso tudo vai ser trazido melhor na mediação da Jo e depois na fala dos pesquisadores. Então, eu vou apresentar aqui a minha amiga Jo Pereira, né, que vai fazer a nossa mediação. A Jo é educadora física, ela é pós-graduanda em arte integrativa, profissional da dança, gestora e produtora cultural. Ela atua como pesquisadora em mobilidade urbana ativa, com foco em territórios periféricos, gênero e raça. Ela é diretora fundadora do Pedal na Quebrada, idealizadora de projetos como o Mapa do Pedal Afetivo e Poesia Urbana sobre Rodas. Ela já foi diretora da Ciclocidade, né, na gestão de 2018 e 2022, inclusive estivemos juntos. E hoje ela é conselheira fiscal, né, na Ciclocidade, e ela é diretora-presidente da UCB, a União de Ciclistas do Brasil. Ela participa como autora das publicações Mulheres Negras Professoras de Educação Física, de 2020, e do importantíssimo Mobilidade Antirracista, de 2021, e Mobilidade Desiguais, de 2022. Jo, é com você. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Ricardo Machado. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui, todas, todos, todes. Fico muito honrada de estar mais uma vez à frente, a convite da Ciclocidade, mas a minha casa sempre. Nunca pensei. Sabe aquela casa que a gente sai e fala assim, não sei se eu volto e não sei se eu volto porque eu nunca saí daqui. É isso, a Ciclocidade cada vez mais tem sido esse lugar e com esse compromisso de fazer com que as pesquisas cheguem e impactem na vida de todos nós. E antes de passar a palavra e dizer quem são essas pessoas ilustres que estão aqui, que fizeram essa pesquisa tão eloquente, tão importante porque a gente está vivendo, eu quero lançar uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que todos os dias a gente precisa se fazer. Qual é a cidade que a gente quer viver?
qual é a cidade que a gente está vivendo e qual a cidade que a gente está corroborando ou não para que ela exista de uma forma humanizada. As cidades que a gente tem visto e vivido não são cidades humanizadas. As cidades que a gente tem visto e vivido não são cidades sustentáveis, e muito menos cidades inteligentes. Então, pensar em diminuição de velocidades é a gente pensar em realmente trazer humanização para o espaço público, humanização para a possibilidade de todas as pessoas, de todas as idades, possam estar no espaço público sem correr o risco de não voltar mais para o seu ponto inicial. Dito isso, porque quem me conhece sabe que eu não poderia deixar de falar sobre o lugar do humano, o lugar do afeto. O espaço público também é o lugar do afeto, é o lugar onde a gente constrói caminhos e onde a gente constrói possibilidades para o coletivo. Eu vou aqui apresentar os nossos pesquisadores, pesquisadora e convidado. Tainá Pacheco, pesquisadora responsável pela produção do estudo, é bacharel em Economia pela USP, mestre em Administração Pública e pela FGV, Administração Pública e Governamental, pela FGV de São Paulo. Trabalha direto e indiretamente com gestão pública, tendo sido funcionária da Prefeitura de São Paulo, consultora em projetos para o setor público pela Unesco, CEPESP, FGV, FIP, Banco Mundial, OCDE. Seu foco é na provisão de evidências para a formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas. Atualmente cursa doutorado em Economia Aplicada na Universidade Autônoma de Barcelona, investigando de que forma o transporte impacta o desenvolvimento das cidades e a qualidade de vida urbana. Lucas Mello, também pesquisador, responsável pela produção do estudo, é engenheiro civil, mestre e doutorando em Engenharia de Transportes pela Poli-USP, trabalha como consultor de transportes na Logit Engenharia e na Ciclocidade, em projetos de transporte público e ativo, com ênfase em análise de dados e no desenvolvimento de modelos econométricos e de demanda. Acumulou experiências em cargos na SP Trans, como analista de Big Data, e no Banco Mundial em projetos de transporte ativo. Em suas pesquisas, busca entender o comportamento dos usuários, a variação da demanda e suas implicações na construção de políticas públicas voltadas ao transporte sustentável. E já vou apresentar também o nosso ilustre convidado, Flávio Soares, hoje coordenador de dados no gabinete da vereadora Renata Falzoni, aqui de São Paulo. Atua há mais de 10 anos na área da mobilidade ativa, com ênfase na mobilidade por bicicletas, em trabalhos sempre voltados para a incidência em políticas públicas com base em evidências. É mestre em engenharia de transporte, informações espaciais pela Poli, com especialização em gestão de sustentabilidade pela FGV. Importante dizer que foi coordenador desse projeto e de tantos outros pela Ciclocidade até o ano de 2024. E foi um dos responsáveis por conseguir esses dados de radares via LAI e pensar conjuntamente esse estudo. Quem ainda não tinha ouvido falar desse estudo ou nenhuma prospecção em relação a isso tem impactado cada vez mais no que a gente está incidindo aí na PL de velocidades seguras no Congresso. Então, é bem importante abrir toda a escuta para entender isso. Primeiro, teremos a apresentação do estudo pelo pesquisador e pela pesquisadora. Em seguida, a gente vai abrir os comentários do convidado, Flávio Soares. Depois, a gente vai abrir perguntas para o debate. Passo a palavra para vocês. Obrigada pelo estudo. Obrigado, pessoal, por estarem todos aqui presentes nessa noite difícil para chegar, né, com greve, etc. Mas a gente está muito feliz de apresentar os resultados do trabalho. E a gente colocou como título o impacto das políticas de redução dos limites de velocidade no transporte motorizado da cidade de São Paulo, sem que a parte mais importante ficou pequena, que são os efeitos nas condições de tráfego. E eu vou explicar um pouquinho melhor por que essa parte é tão importante. Então, basicamente, a gente vai passar pela introdução aqui, fazer uma breve revisão da literatura. Tainá vai entrar aqui com os dados e métodos e a gente vai apresentar os principais resultados da pesquisa e as suas conclusões. Bom, esse tema é sempre
regado por controvérsias, né? Seja por aqueles atores que são a favor, seja aqueles que são contra, mas todas as decisões que são feitas sobre velocidade na cidade são bastante enfatizadas. E aqui a gente destacou um pouco de várias notícias e manchetes que acabam saindo nos noticiários, e isso acaba inflamando também muito do grande público, né? Porque mexe com o cotidiano das pessoas. E muitas vezes eles não entendem o que é que está por trás de todas essas decisões. E a gente destacou essa notícia aqui do meio, que fala sobre o que a gente está tentando mudar um pouco, né? Que é sobre fiscalizar as velocidades pelo método de velocidade média entre os radares. E a ideia é bastante simples. A gente vai mostrar nos resultados um reforço de uns resultados que a ciclocidade já tinha demonstrado em estudos anteriores, que é aquele velho comportamento dos motoristas de frear apenas perto de onde estão instalados os radares. Certo. Mas e antes e depois, o que acontece? As velocidades voltam até maiores, né? Porque eles querem perder o tempo perdido naquele tempo. Então, como é que a gente pode fazer com que o usuário mude de comportamento, né? Quais são as armas que a gente tem? Bom, e por que a cidade de São Paulo? A gente vê, pelo que a gente conseguiu averiguar, de 2010, mais ou menos, a gente tem tido políticas de redução de velocidades na cidade, 2010, 2011, com exceção em 2017, mas depois disso a gente também tem observado reduções, ainda que tímidas, em algumas áreas da cidade, mas ela tem ocorrido. E a gente vai destacar aqui nos resultados as análises dos dados, basicamente do ano de 2015, que foi onde teve a maior quantidade de vias com mudança de velocidade. Tá? Então, quanto maior o número de observações, mais fácil fica a gente identificar mudanças de padrões de comportamento. E o interessante é que aqui nesse mapa a gente pode ver todas as vias que sofreram alterações de velocidade nesse período e a localização dos radares de velocidade da cidade de São Paulo. E a gente consegue observar que a maioria dessas vias elas estão sendo, de alguma forma, contempladas pelos radares. Tá? Então, isso dá um panorama muito rico de como a gente pode analisar esses dados e como eles podem trazer para a gente insights para novas decisões e novas políticas. Então, o objetivo do nosso estudo, na verdade, foi analisar o efeito da redução das velocidades máximas implementadas ao longo de 2015 nas condições de tráfego da cidade de São Paulo. E quando a gente vai olhar para a literatura, né, formal, acadêmica, existem diversos, dezenas e até centenas de estudos que analisam o impacto da redução de velocidades. E a maioria deles, pelo nosso mapeamento, se dá em segurança viária, esse é disparado o mais importante. Então, muitos estudos sobre sinistros, sobre severidade dos sinistros, sobre o impacto econômico na perda de vidas, nos acidentes, etc. Um outro ponto que surgiu, e aqui no Brasil eu não vi muito, mas existe lá fora, é o impacto nas emissões, no ruído e na poluição. E, recentemente, a gente tem visto uma análise mais focada no comportamento do usuário. Então, como os motoristas se comportam diante dessas medidas, quais são as mudanças de longo prazo que essas medidas impactam, como os usuários do transporte, seja coletivo, seja o transporte individual, motorizado, eles enxergam essas mudanças, eles percebem qual o impacto disso no dia a dia deles. Porém, a gente percebeu que existia um gap ali com poucos trabalhos falando sobre, quando a gente
eu trouxe aquelas notícias já no começo, todo mundo estava preocupado com, nossa, vai aumentar o trânsito. Nossa, vai aumentar meu tempo de viagem. Vai ficar uma bagunça, a gente não vai conseguir mais se locomover dentro da cidade. Certo, e como é que a gente discute todas essas coisas? Quais são os estudos que trazem evidências para a gente discutir o real impacto dessas medidas? E o que a gente percebeu foi: existem pouquíssimos trabalhos que tratam desse tema, e os principais resultados que eles trazem são: olha, existe um impacto? Existe. A gente não vai dizer que você diminuir velocidade não vai aumentar tempo de viagem. Porém, o que os estudos trouxeram foi: há um baixo impacto, tá, nos tempos de viagem. Não é que vai aumentar na sua viagem 15 minutos, vai aumentar, mas não é tão significativo a ponto do usuário perceber esse aumento. E não necessariamente aumenta os níveis de congestionamento, tá? Então, o nosso estudo corroborou com algumas dessas evidências. Então, vou passar a palavra para a Tainá para falar um pouquinho do método que a gente utilizou para poder analisar esses dados, como a gente organizou essa grande massa de dados, porque foram milhões de observações, né? O computador dela até dava... Esse bichinho aqui até dava umas travadas assim, de tantos dados que tinham, mas a gente conseguiu tratá-los e também a gente conseguiu extrair de toda essa nuvem de dados, a gente extraiu informações. E com essas informações a gente tem que dar uma canalização correta para elas, tá bom? Obrigada pela introdução. Então, agora vamos para a parte mais técnica e mais dura da apresentação. Agradecer também ao Flávio, porque se não fosse por ele, essa limpeza dos dados não teria acontecido. A gente trabalhou muito ali em 2023, 2024, organizando e limpando esses dados. Então, o que são os dados que a gente tem? Aquele mapa que vocês viram antes, cada ponto é um radar na cidade de São Paulo, os radares que a gente vê aqui nas ruas. Esses radares, eles registram todos os veículos que passam, não só quem toma multa, quem comete alguma infração. Todo mundo que passa está sendo registrado. Isso, a gente tem aqui mais ou menos 1.100 radares, e a gente conseguiu que esses dados fossem disponibilizados de maneira identificada, ou seja, a gente tem a placa do veículo. Então, mais ou menos em 65% das observações, a gente consegue ter a placa. Isso permite que a gente saiba que horas o carro passou no ponto A e que horas o carro passou no ponto B. E a gente consegue criar essas matrizes de origem e destino e o tempo que eles demoram entre A e B em diversos momentos do dia, em diversos locais da cidade. Então, isso é justamente o que a gente está fazendo. Para cada radar, a gente pegou os 15 destinos mais comuns, agrupando, né, todos os carros que passavam aqui para onde eles iam, e aí a gente criou essas matrizes de origem e destino com base nos destinos mais comuns para cada radar. Então, se eu estou aqui na Paulista, vai ser a Consolação, a Doutora Arnaldo, a gente vai criando esses pares que vão ser os destinos mais comuns. E aí a gente precisava restringir para o ano ali de 2015, que é quando acontecem as mudanças de velocidade. Então, a gente foi limpando e tudo mais. E aí a gente conseguiu, ao final de todas as limpezas, ficar ali com 600, 700 rotas de controle, ou seja, rotas em que não houve mudança de velocidade no período analisado, e cerca de 900 rotas em que, sim, houve mudança de velocidade no período analisado. E aí, como que isso se distribui, né? A gente tem essas rotas entre A e B, então são 2 radares, e esses radares a gente consegue saber qual é a avenida, né, que liga A a B. E aqui a gente pega a proporção dessa rota que está sendo tratada, ou seja, que teve uma mudança de velocidade, ou a proporção da rota que não teve. E a gente vê que a gente tem várias rotas ali em vermelho que não tiveram alteração de velocidade, algumas rotas em que um pedaço teve alteração, outro pedaço não teve alteração, então ela está numa via que alterou, mas também usa uma via que não teve velocidade alterada, e rotas em que 100% do caminho teve a velocidade alterada. Então, esse grupo do meio, ali em cinza, a gente não vai usar, porque a gente tem ali um pedaço é tratado, outro pedaço não é tratado, ia dar muito ruído. Então, a gente está no cenário mais limpo, entre puro tratado e puro controle.
E aqui é o mapa de como essas rotas se distribuem no espaço, né? Então, a gente tem ali as marginais, as vias de trânsito rápido, várias vias também dentro e fora do centro expandido. Então, em azul, ali verde, a gente tem os tratamentos e em vermelho a gente tem as rotas controles. A gente vê um forte padrão espacial do controle, está ali na zona leste, mas isso não necessariamente é problemático, porque o nosso método vai tratar disso e aí vai ficar mais claro mais para frente. Então, esse foi a limpeza para as nossas rotas. Para algumas outras análises, a gente usou, de fato, o local do radar. Então, agora a gente não está mais interessado entre a distância, né, a rota entre A e B, a gente está interessado justamente no que está acontecendo naquele radar em específico. Então, é outra limpeza, né? A gente parte daqueles mesmos 1.100 radares, a gente vai dividir entre aqueles que estão posicionados em vias que receberam mudança de velocidade e aqueles que estão posicionados em vias que não receberam mudança de velocidade. De novo, faz algumas limpezas e termina ali com cerca de 650 radares para fazer o estudo. E aí, para esses, a gente vai conseguir medir a velocidade instantânea, né? Então, a velocidade do veículo naquele ponto. A gente vai conseguir ver volumes totais e a gente vai conseguir ver saturação, que é o termo mais técnico para congestionamento. E aí, por que eu falei que aquele viés regional, talvez ele não é problemático no nosso caso? Porque aqui a gente vai usar o método que chama diferenças e indiferenças. Ou seja, a gente está interessado em criar dois grupos que se comportam de maneira semelhante ao longo do tempo. Então, a gente vai olhar eles ali no momento antes da implementação de política e ver que eles estão caminhando juntos. Eles não precisam ter necessariamente a mesma velocidade média, o mesmo volume de carros, mas eles precisam ter uma tendência temporal que se mantenha. E aí a gente quer ver se, depois da implementação da política, essa tendência ela acaba sendo diferente naquele grupo que, de fato, foi tratado. Então, a gente vai tirar essa primeira diferença do momento anterior, comparar com a segunda diferença e ver se sobra algum resíduo. E esse resíduo, de fato, vai ser o efeito da política sobre as variáveis que a gente está interessada em analisar. E aqui um pouquinho da análise descritiva para vocês. Então, no ano de 2015, houve uma forte expansão no número de radares da cidade. Então, deixa eu passar devagarzinho por esse gráfico, porque vão vir vários outros no mesmo formato. As rotas, em cinza, a gente tem um grupo de controle. Então, aquelas rotas que não tiveram alteração de velocidade. E cada uma das linhas aqui são as rotas que sim tiveram alteração de velocidade, né, ou os radares que tiveram alteração de velocidade em diversos meses. Então, a gente teve um primeiro choque, digamos, no mês de julho, que é o mês 7, com vários radares sendo tratados nesse mês, mas aí a gente teve várias implementações até o mês de dezembro. Tá? Então, aqui um pouco para vocês verem o número de radares que compõem cada um desses grupos, né? Aqueles locais que tiveram alteração de velocidade em julho, aqueles que tiveram em agosto, em setembro, até dezembro. Tá? E aí, como a gente consegue ver, em todos eles tem uma expansão no número de radares. Então, 2015 foi um momento em que a cidade estava investindo bastante em fiscalização, então você estava colocando muito mais radar na rua. Tá? E é isso que a gente vê aqui. E aí a gente vê que o número de radares se estabiliza aqui por volta justamente de julho de 2015. Tá? Então, a partir de julho, a gente tem mais ou menos constante o número de radares que a gente está analisando. E aí isso vai ser um pouco problemático para a nossa pesquisa, então um pedaço das rotas, principalmente as rotas tratadas em julho, a gente não vai conseguir usar muito porque a gente não consegue ver como elas se comportavam depois. Lembra que o nosso método depende do comportamento anterior da política? Se a gente tem dados muito ruins no período anterior, fica ruim a gente conseguir saber o que estava acontecendo com aquelas rotas antes do tratamento. E aí, como a gente tinha uma expansão no número de radares, a gente também teve uma expansão no número de observações que a gente tem. Então, uma observação é um registro de um veículo passando na rota ou no ponto do radar.
Então, como teve uma expansão do número de radares, a gente também tem uma expansão no número de observações que compõem nossa amostra. Então, só para vocês terem uma ideia, no eixo aqui vertical, a gente tem quantas observações a gente tem por mês. A gente chega em 200 milhões de observações em um mês. Então, realmente, a cidade de São Paulo é gigante. A gente está contando muitos carros todos os dias e a gente chega a ter mais de 200 milhões de observações em um único mês. Aqui a gente está olhando qual que é a distância, né? Então, lembra que a gente está criando essas rotas? A gente pega o radar A e vai ver até o radar B, e aqui é para a gente entender a distância, para que não tenha um efeito de composição. Então, a gente consegue ver que a distância das rotas, de novo, ela se estabiliza mais ou menos ali a partir do mês de julho de 2015. A distância ela é bem estável, então a gente não está mudando muito a composição dessa amostra que está sendo usada no estudo. E aí, por fim, a gente tem aqui o tempo de deslocamento entre o radar A e B. E o tempo de deslocamento a gente sempre vai olhar em quantos segundos demora para eu andar 1 quilômetro. É uma maneira da gente poder comparar rotas pequenas com rotas grandes. Ao invés da gente falar quantos minutos demorou para fazer a rota, porque a gente tem uma rota pequena e uma rota grande, então a rota grande vai demorar mais minutos de qualquer maneira, a gente está transformando tudo em quantos segundos eu demoro para percorrer 1 quilômetro. Então, a gente está fazendo uma padronização nesse valor. E aí, aqui é muito legal para a gente ver a importância do método de diferenças e indiferenças. Então, aqui, vocês podem ver que teve uma queda. Então, se a gente só olhasse, vamos olhar as rotas que tiveram mudança de velocidade, o que aconteceu? Se a gente não comparasse com o grupo de controle, ia parecer que teve uma queda gigantesca, certo? Mas parece que foi um efeito, por alguma razão, algo aconteceu na cidade que todas as rotas experimentaram esse movimento. Então, quando a gente faz aquela primeira diferença com o grupo de controle, a gente consegue limpar esses efeitos de cidade que estavam acontecendo com todas as rotas ao mesmo tempo. E aí, já indo para os resultados, então, né? A gente está, de novo, lembra, comparando essa rota com a rota controle, antes e depois, para ver se teve, de fato, uma mudança nos tempos de viagem das rotas, entre A e B. E aí, o que a gente vê é que, sim, aqui, a linha, no eixo X, a gente tem as horas do dia, então, de meia-noite, né, até as 23. Essa linha tracejada é um efeito zero, então, se alguma dessas barrinhas cruza a linha do zero, é que eu não tenho efeito, e ali, como a gente está vendo, o efeito é positivo. Então, de fato, reduzir as velocidades máximas permitidas, sim, gera um aumento nos tempos de deslocamento. E esse aumento, considerando ali todas aquelas rotas, né, desde o mês 7 até o mês 12, o maior impacto que a gente observa nesse gráfico é de 23 segundos por quilômetro. Então, um acréscimo de 23 segundos por quilômetro para as rotas tratadas, em comparação às rotas controles e em comparação ao período anterior à política. Isso significa que, em uma viagem de 5 quilômetros, a gente vai experimentar um aumento de 1 minuto e 57 segundos, e essa viagem de 5 quilômetros levava, em média, 16 minutos. Então, tomando a cidade aqui como um todo, a gente passa de mais ou menos um deslocamento de 16 para 18 minutos. Tá? Esse é o efeito geral. Mas o que acontece? A gente tem composições muito diferentes entre essas rotas que foram tratadas. O tratamento, né, a mudança de velocidade no mês 7, que são essas rotas em azul, ela se deu principalmente nessas vias de trânsito rápido. E se vocês olharem o nosso grupo de controle, ele não é exatamente composto por vias de trânsito rápido. Então, o comportamento dessas rotas não é exatamente comparável ao que a gente tem no controle. E lembra que o nosso método depende de que eu tenho essa tendência mais ou menos paralela entre o grupo tratado e o grupo controle. E aí, quando a gente olha, de fato, não é isso que a gente tem. O que a gente gostaria é que essas barrinhas vermelhas tivessem paralelas, retas, ali em torno dessa linha pontilhada, mostrando que, antes da política, os nossos dois grupos se comportam de uma maneira igual.
E não é exatamente o que a gente vê aqui, né? Vocês conseguem ver que, mesmo antes da política, essas rotas, essas vias de trânsito rápido, a Marginal, a Bandeirantes, elas não eram exatamente iguais ao nosso grupo controle. Elas já vinham numa tendência de crescimento, de maior tempo de viagem. Então, isso faz com que o nosso método, para esse grupo especificamente, não seja exatamente adequado. E aí, várias coisas, né? A composição do grupo de controle joga aqui, e aquele fato de que, até o mês 7, a gente estava num momento de expansão do número de radares. Então, a gente não tinha ali uma estabilidade nas observações, na amostra que a gente está usando para trabalhar. Por isso que agora a gente vai se enfocar nas outras rotas, que são justamente as rotas em verde, que vocês veem que, pelo tipo de via, elas são muito mais comparáveis ao grupo de controle, e ali sim a gente vê essas tendências paralelas que se mantêm no período anterior à política. E aí, quando a gente olha para essas vias, né, excluindo, então, aqui as vias de trânsito rápido, a gente vê que o efeito no tempo de viagem ele é muito mínimo, né? A gente vê que tem bem mais ruído, então, que nos horários de madrugada praticamente não tem efeito sobre os tempos de viagem, tá? A gente tem também praticamente pouquíssimo efeito, digamos que no antepico da tarde, né? Logo antes aqui do pico, mas um pouquinho aqui já pegando o pico, e o maior efeito no aumento de tempo de viagem a gente vê no pico da manhã. Mas esse efeito é de cerca de 9 segundos por quilômetro. Ou seja, numa viagem de 5 quilômetros, que para este grupo demorava 18 minutos e meio, a gente tem um acréscimo de 42 segundos. Então, quão perceptível é isso para o usuário, que agora, ao invés de demorar 18 minutos e meio, vai demorar 19 minutos. Né? Então, é um efeito, por mais que ele seja positivo, ele é muito pouco significativo para a vida das pessoas. E agora a gente compara, então, aquilo era a velocidade média, né, no trecho. Então, o tempo de deslocamento entre A e B, a gente viu que muda muito pouco, principalmente nas madrugadas. E aqui a gente está olhando velocidade pontual. Então, quando eu olho no radar, o que está acontecendo? Quando eu olho no radar, a queda é gigantesca. A linha do zero está aqui agora. Então, a velocidade caiu muito, porque a velocidade máxima caiu bastante, inclusive no pico, no horário de madrugada. Então, quando eu faço a medição no local, parece que a política teria gerado uma perda de tempo para a população muito superior àquilo que eu obtenho quando eu olho, de fato, as velocidades médias. Né? Então, parece que tem um comportamento aqui de fato, frenagem em cima dos equipamentos de fiscalização eletrônica, de forma que a velocidade medida ela é muito inferior. Mas, quando eu olho entre radares, as pessoas estão demorando o mesmo tempo para ir de A a B. Aqui a gente olha volumes, então, o que acontece com o volume das vias? Será que as pessoas estão escolhendo outros caminhos, tentando ir por vias que mantiveram as velocidades ou não? E a gente vê que tem muito ruído, mas que os efeitos sobre volume ele é praticamente inexistente, né? Por mais que ali seja um pouquinho positivo, no geral, a gente não tem efeitos sobre volume. Então, a atratividade das vias continua sendo a mesma para os motoristas. E agora a gente entra no efeito sobre congestionamento ou, né, de forma mais técnica, saturação. Então, essa é uma curva entre volume de veículos por hora e a velocidade média que eles têm. E aqui a modelagem, o que acontece? Nessa primeira nuvem, a nuvem roxo, a gente tem uma via não congestionada, não saturada. Tá? E aí a densidade de veículos ela começa a ser tão grande que eu preciso frear para não chocar com o veículo da frente. E aí essa densidade de veículos ela é tão grande que, mesmo para um nível de volume alto, a velocidade acaba sendo muito baixa. Não sei se o Lucas sabe explicar melhor, se deu para entender.
Então, essa é uma curva, para quem é da engenharia de transporte, assim, muito de livro-texto, e a gente consegue ver certinho nos dados que é justamente isso que acontece. Então, o que a gente quer entender é, será que depois da implementação da redução das velocidades, essa parte verde, ela reduz? Então, para esse caso específico, um ponto no radar aqui, a gente tem na marginal, sim, que reduz, né? A gente vê que agora teve uma concentração dos pontinhos aqui na nuvem roxa e o congestionamento da via, a probabilidade que ele aconteça ali, ela acaba sendo muito menor. Então, a gente vai medir isso de forma agregada. E aí, acho que é muito legal, porque é muito claro, assim. Então, lembra que eu falei que a gente queria ali que as barrinhas vermelhas fossem paralelas? Então, é justamente o que a gente vê aqui. Antes da mudança de velocidade, o grupo controle e o grupo tratamento, eles estavam se comportando da mesma maneira. E aí, logo depois que você implementa, você vê uma queda na probabilidade de congestionamento, então, na probabilidade que eu tenha uma bolinha verde, né? Então, é um efeito assim muito claro, mas ele é um efeito muito pequeno, tá? Então, ele é da ordem de 0,02%, assim, é algo realmente muito pequeno para a cidade como um todo, por mais que ele seja estatisticamente significativo. E aí, por fim, a gente tem um efeito sobre homogeneização. Então, se o volume entre cada 15 minutos da hora, ele é mais ou menos igual. Então, a gente, para que as vias funcionem melhor, é melhor que a gente sempre tenha mais ou menos o mesmo volume de veículos trafegando. A gente não tem esses picos de veículos, né? Muita gente num horário e pouca gente no outro. Então, a ideia é que, com uma velocidade mais baixa, o tráfego é mais fluido, a gente tem menos congestionamento, então a gente teria um volume mais homogêneo ao longo da mesma hora. E aí a gente vê que, de fato, é o que acontece, pouco efeito na madrugada, porque, de fato, as pessoas podem simplesmente passar, não tem trânsito, mas, no decorrer do dia, a gente vê que, de fato, sim, o trânsito está mais homogêneo, ainda de que, de novo, esse resultado seja muito pequeno. Então, vou deixar as conclusões para o Lucas. Bom, então, basicamente, o que a gente consegue ver é que o modelo, quando a gente olha ele de forma puramente estatística, ele dá efeitos positivos, né? Do ponto de vista que tem impactos, ou do ponto de vista que os impactos são de maior tempo de viagem ou que tem menos probabilidade de congestionamento. Mas no frigir dos ovos, o impacto que os usuários têm, o impacto percebido, aparentemente é muito pequeno, né? Então, a gente tem aqui baixo efeito, né, na velocidade média e um aumento no tempo de viagem, porém, todos dentro daquela faixa que a gente chamou de imperceptível dentro do estudo. Efeito positivo na fluidez do trânsito, homogeneização. As vias não perdem atratividade, né? Eu acho que é um outro mito assim que as pessoas dizem, vai diminuir a velocidade e eu não vou mais por essa via, mas de modo agregado não foi isso que aconteceu. E finalmente aquele comportamento que a gente já tinha observado em outros estudos da ciclocidade, que os motoristas de fato sofreiam, né? Diminuem as velocidades perto dos radares. Então, qual é a grande conclusão do estudo? É que a gente aparentemente não tem impacto real na vida das pessoas essa diferença, essa diminuição de velocidade. Porém, isso a gente olhando somente para o tráfego, né? Mas quais são os outros benefícios? Então, os outros estudos das outras áreas já trouxeram bastante contribuição. Então, eu acho que a queda de sinistro, né? Quanto vale uma vida? Será que 45 segundos vale uma vida? Alguma coisa assim? Então, eu acho que, do ponto de vista da engenharia de tráfego, não faz diferença, mas no ponto de vista dos benefícios de saúde e acidentes, acho que são políticas de fato que trazem fazem bastante sentido para a cidade que a gente gostaria de ter, né? Então, acho que esse foi o grande tchan do trabalho.
Obrigada, gente. Importantíssimo todos esses dados que vocês trazem, traduziram para a gente. É uma linguagem difícil, né, da gente entendendo, mas como leiga, eu vou dizer que tem um outro apontamento dentro disso que eu senti. As pessoas estavam desaceleradas. No 2015, no tempo, na gestão do Haddad, era perceptível isso. A cidade estava numa outra velocidade. A cidade também desacelerou, porque não tinha como correr. Então, eu acho que vão ter mais algumas provocações aí de futuros pesquisadores para entender o quanto que isso impacta também na saúde mental, em relação à poluição sonora, à poluição do ar e tudo mais, porque isso tudo corrobora para essas pesquisas. Mas quem vai nos falar um pouquinho mais sobre isso, porque essa cabeça aí que ferve o tempo todo de Flávio Soares, e aí esse projeto mostrou com esses dados e que muitos mitos sobre os impactos das reduções da velocidade eles não se confirmam, embora dominem o debate público e político de que, né, não é nada disso. Agora, Flávio Soares, na política, como que você vê o papel dos gabinetes para qualificar essa discussão? E você que sempre trabalhou com dados e esse movimento de usar evidências tem crescido dentro da política ou dentro dos gabinetes? Gente, eu vou começar tergiversando. Eu queria primeiro, assim, sério, agradecer. Eu fiquei aqui fazendo anotações desconexas, até porque a gente não consegue ver bem vocês daqui, né? Mas é o seguinte, eu queria começar dizendo assim, primeiro, agradecer o convite. Eu estou muito receoso de falar algo aqui, porque eu queria muito focar muito mais ali, na verdade. Eu estou até um pouco, né, eu queria estar na plateia mais do que... Então, vou tentar usar um pouco do meu espaço para estar no mesmo nível, ou pelo menos contribuir aqui de uma forma que eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito. Então, o primeiro pensamento que me vem aqui é o quanto eu sou fã dessa galera. Dessa galera. É assim, olha, eu queria que a gente olhasse exatamente para o momento em que a gente está vivendo, em que é assim, quando eu saí da Ciclocidade, a gente tinha uma puta equipe de pesquisa. Mas uma puta equipe de pesquisa. E a gente vai para o gabinete da Falzone, e é uma puta equipe, meu, muito louca, não sei o quê, e hoje, depois de um ano, você vê que é uma puta equipe. Tipo assim, de comunicação, de articulação, com pesquisa, com jurídico, é uma coisa muito louca. E você olha para o Detran, e você vê uma puta equipe. Você olha para a Poli USP, você vê uma puta equipe. Né? O IME também está com uma puta equipe. Então, veja o momento em que nós estamos. E veja o momento em que a gente vê uma associação de ciclistas, né, aquele movimento ali atrás, e que a gente para de falar de bicicleta um momento para falar de automóvel. E por que a gente faz esse passo? Né? Como na época eu estava naquele chapéu, mas estou voltando rapidamente aqui. Isso é muito importante porque eu vou dar o gancho da sua pergunta, que é assim, a gente percebeu nesse advocacy do projeto de lei de velocidades seguras que existem grandes narrativas e essas grandes narrativas viram verdades na cabeça das pessoas. E não se sabe nem por quê, mas as pessoas de fato começam a reproduzir aquilo, né? Então, tudo aquilo que o Lucas falou, né, você vai olhar a literatura, e eu estou falando coisas aqui com algumas pessoas que já leram várias dessas coisas, inclusive contribuem com essa literatura, né? Então, o próprio Bruno, o próprio Pedro, o próprio Matheus, que estão aqui, contribuem para essa literatura, o próprio Lucas, né, já fez... Né? É que assim, a Tainá contribuiu com várias literaturas, mas a do Radar especificamente foi a do Lucas, né? Então, tipo assim, agora, nesse momento, a Tainá também contribuiu, mas digo, né, tô falando no passado. Então, o que acontece ali? É muito evidente a questão, a relação de velocidades e segurança viária, ela é muito explícita e evidente. Ela, na verdade, tem uma profusão de literatura, que até na hora que a gente fez o caderno de velocidades médias, a gente já tinha mapeado inúmeros, mas assim, incontáveis, tá? Mas existe uma certa prepotência nossa de achar que isso é um argumento narrativo válido.
para muitas pessoas. Ele não é. Quando a gente entra nesse nível do lugar comum, as pessoas estão preocupadas com a qualidade de vida e não é com o outro, é com a delas. E elas estão, muitas delas, se locomovendo no transporte público, no carro, e elas não entendem, na verdade, aquela relação. E esse passo que a gente dá, e eu estou muito feliz com esses resultados, assim, mas não fazem ideia. Porque acho que era exatamente. Claro, a gente não sabe o que uma pesquisa vai dar, mas no fundo a gente sabe exatamente o que a gente quer tentar que ela nos esclareça a respeito de um tema. Né? E eu estou muito feliz com isso, porque assim, ele começa a comunicar dentro desse nível de narrativa. E agora eu vou fazer finalmente a ponte, eu aproveito para não falar muito também. Então, assim, veja o trabalho que a gente fez agora. A gente está num dia depois que São Paulo aprovou uma lei de mototáxi. Né? Na verdade, o termo não é esse, mas simplificando, mototáxi, vários de vocês acompanharam isso. E eu vou então voltar um pouquinho na história de que a gente entrou em janeiro, no começo do mandato, com a prefeitura prendendo moto de motociclista na rua. A gente sabe que o motociclista hoje ultrapassou o pedestre em vítimas de trânsito em vários lugares do país. Né? Enfim, estou olhando aqui para o Bruno, porque né, a gente acompanhava isso já antes lá pelo Observatório Nacional, Abramet, né? Enfim, IPEA, etc. e tal. Foi ultrapassando, então ela virou uma essência e as operadoras, muito sensivelmente, decidiram que elas querem operar com as motocicletas prestando serviço com passageiros. Né? É uma sensibilidade ímpar. Mas o que aconteceu é porque a Prefeitura de São Paulo peitou isso, e peitou isso de uma forma muito intransigente ao mesmo tempo. Tá? Isso virou uma briga judicial, janeiro ela estava pegando fogo, e na verdade o que aconteceu ao longo dos próximos meses, então a gente entra no mandato, a gente propõe uma CPI de mortes no trânsito, que acabou que não foi aprovada, mas a gente propõe então imediatamente uma subcomissão, que é o mecanismo institucional da Câmara para estudar esse tipo de tema. Tá? E a gente passa os próximos 8 meses estudando esse tipo de tema. E aí, o que acontece ali? Agora respondendo a sua pergunta. Na hora que chegou ali, a gente senta, então, a subcomissão é feita de vários vereadores, a gente senta com todos os vereadores, com os assessores, e fala assim, então, a gente tem uma série de literatura sobre esse tema, então vamos pular essa parte, porque isso a gente já sabe, e vamos focar numa outra parte. E eles falam, não, não é assim que funciona. A gente tem que chamar todo mundo aqui para depor. Porque é só a partir disso que a gente pode usar o material. Isso zoou nosso planejamento de uma forma que vocês não fazem ideia, porque daí você depende da Câmara para fazer convite, para chamar... Meu, é um rolê absurdo, assim. Mas a gente percebeu o seguinte, que durante os espaços da subcomissão, se os vereadores iam ter que assistir as pessoas falando, a gente tinha a possibilidade de dar um curso intensivo de sistema seguro para todos eles. E foi exatamente isso que a gente fez ao longo de 8 meses. A gente botou os vereadores sentados e eles tinham que ficar lá ouvindo sobre segurança viária durante 8 meses. E a gente chamou todo mundo que a gente é fã para falar. Todo mundo. Alguns não puderam ir, mas basicamente 98% foi. A gente chamou mais de 50 pessoas, para vocês terem uma ideia. Para falar de tudo, de inspeção veicular, sistema seguro, velocidade, tudo. Respondendo então a sua pergunta. A subcomissão ela era formada, vamos pegar os principais ali. Então, Renata Falzoni vem da mobilidade, Frange, relator, médico, Kenji, policial, presidente da comissão, Senival Moura, transportes, transporte público ônibus. E outros caras que, cara, não tem. Não tão, a gente está no nível mais. Então a gente acha que médico, o médico está no nível do lugar comum. E depois que vai lá, WRI, Vital Strategy, o Cordial, especificamente uma sessão sobre segurança e seguro, desde então o Frange, que era o relator, passou a encontrar a gente no corredor e ele esquecia que ele tinha falado, e ele repetia para a gente, falava assim: você sabe que uma vida humana só aguenta um impacto de 30 km por hora? E ele repetia isso ad infinitum. E a gente falou, cara, é isso. Então, assim, para que serve esse tipo de estudo? Vamos ser a real, assim. A gente acha que a gente está numa bolha, mas eu volto para o momento que a gente está. A gente está no momento que a gente está ocupando os espaços de decisão. E no momento em que a gente faz isso, e que a gente olha para o lado e vê as pessoas produzindo o que elas estão produzindo, a gente sabe que na hora que precisar, a gente consegue puxar esse conhecimento e botar ele na hora certa para o ouvido certo. A regulamentação que saiu do mototáxi, ela é o que a gente queria? Não é. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é, se vocês olharem todas as audiências públicas, e não faltou audiência pública, acho que foram pelo menos 4 em nível oficial e uma extraoficial, em todas elas você tinha talvez 2, fatores que eram unânimes. Primeiro deles, os motociclistas precisavam trabalhar. Segundo deles, eles precisavam voltar para casa.
era gente de direita, gente de esquerda, gente de centro, gente que não fazia ideia do que estava falando, mas todo mundo se manifestou e todo mundo se manifestou com exatamente esses 2 pontos. Então, se a regulamentação ela peca, eu, de novo, não vou entrar nesse mérito, mas ela peca até por um excesso de paternalismo. Ela peca porque a Câmara chegou a uma conclusão, e eu mandei isso para o Ricardo, não sei se ele percebeu ainda, mas o relatório da subcomissão ele sai que a Câmara de São Paulo vai oficiar o Senado e a Câmara Federal em defesa do PL 2789. Eu não sei se você percebeu isso quando eu te mandei. É isso que está dizendo lá. Ela vai mandar um ofício dizendo que os vereadores de São Paulo acreditam que o PL de gestão de velocidade é importante. Então é para isso que eu queria dizer assim. Então eu sou muito fã, eu estou quase emocionado. Desculpa. Mas é sério isso, porque assim, eu olho para essas pessoas e eu falo, cara, é isso que a gente tem que estar produzindo, sabe? Tipo, apesar de a gente estar falando de automóvel, olhar isso, né? Então hoje a gente tem um canal e eu quero muito construir esse canal, já até falei com algumas pessoas, que aí esse viés partidário, político, você consegue construir alguns canais em nível partidário, que a gente consegue levar esse estudo para outros ouvidos. Então talvez hoje São Paulo não tenha meta de redução de trânsito, mas o governo do estado está criando um plano de segurança viária, vai ter outras cidades que têm. E cidades que estão em dúvida entre readequar as velocidades. Na hora que elas veem isso aqui, essa dúvida não é mais tão... Porque, veja, aquela preocupação de qualidade de vida das pessoas, ela não é mais tão tangível. Ela é, de fato, questionável. De você falar, não, cara, tipo, vai dar tudo certo. Veja, vamos tentar. Então é isso, gente. Agradeço de novo pelo convite. Não sei se eu falei ou meio... Né, mas espero... E foquem as perguntas ali, porque realmente achei incrível esse trabalho. Parabéns. Estou muito emocionado. Desculpem pela revisão. Isso... não... É só um comentário também. Nessa pegada de quem está fazendo ciência, né, eu acho que é muito legal comentar uma coisa que a gente criou um hábito. E as outras organizações passaram a copiar esse hábito, que eu acho que é muito legal. A gente fazer o estudo e esse grupo de pessoas que está discutindo aquilo, a gente revisar e abrir para revisão. Né? Então, esse estudo ele foi revisado pela Vital, foi revisado pela WRI. A gente revisou o material de velocidades da WRI junto com o Senatran. Isso é muito legal. Então, recomendamos muito, porque isso cresce muito o trabalho, né? Cara, vira uma coisa muito massa. Então, Jô, obrigado de novo. Volto a você aí. Obrigada, Flávio. Agora eu volto para vocês dois e antes de abrir para eles, para todos, né? O que dentro do que vocês vêm estudando aí já há muito tempo e a gente enquanto Ciclocidade agradece bastante toda essa atuação de pesquisa de vocês que impacta nas nossas vidas de ciclista. O que vocês viram de positivo dentro desses anos de estudo que vocês vêm fazendo nessa temática das velocidades? Bom, eu acho que o principal ponto é hoje, né, em que a gente tem cidades cada vez mais conectadas, a gente consegue coletar dados, muitos dados, milhões de dados, como a gente viu aqui. E um ponto que é super importante é o acesso a esses dados. Acho que você concentrar porque a gente, quando trabalha com dados, a gente tem que saber que a gente tem dados, mas esses dados por si só não falam nada. A gente precisa transformar em informação, depois transformar em valor. Então, a partir do momento que a gente não tem acesso ao dado na sua mais baixa essência, que é o dado bruto, a gente não consegue transformar isso em valor. Então, acho que a grande luta da ciclocidade, que sem ela esse trabalho não teria sido feito, foi conseguir esses dados. E por mais que a gente tenha uma lei de acesso à informação que nos permita fazer isso, foi luta para conseguir, né? Então, acho que esse foi um ponto de aprendizado. E o segundo, quando a gente trabalha com dados, eu acho que o Flávio até comentou, quando a gente começa a fazer pesquisa, a gente não sabe para onde vai. E eu acho que quando a gente começou, nós três, a primeira reunião foi, a gente está propondo essas 4 perguntas de pesquisa. E se a resposta não for aquela que a gente espera que seja? E se de fato for um impacto muito grande, o que é que a gente vai fazer? Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar os pingos nos is, né? Vamos dizer assim. A gente tem que
demonstrar com evidências o que é que de fato está acontecendo. E, de fato, o que a gente viu foi: existe um aumento no tempo de viagem. A gente não fugiu dessa realidade. Mas o que a gente está trazendo é outro olhar. Será que esse tempo que está aumentando, de fato, está impactando na vida das pessoas? Um dos estudos que eu acabei lendo ao longo do processo foi, desculpa, economista, mas é porque muitas vezes, imagina que a gente tem milhões de habitantes aqui em São Paulo, milhões de viagens, e cada viagem a gente aumenta o tempo de viagem em 30 segundos. Quando a gente soma tudo isso, vão dar milhares de horas. E aí, normalmente, a conclusão dos estudos é: essas milhares de horas a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa. A gente podia estar lendo, a gente podia estar ficando com a família, a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, um benefício próprio, um benefício coletivo qualquer. Mas, de fato, para cada indivíduo, era 30 segundos. Né? Então, até a forma como a gente vai concluir os resultados da pesquisa, a gente tem que saber se situar. Né? A ciência ela não fica alheia à sociedade. A ciência ela está para contribuir com a sociedade. Então, eu acho que esses dois pontos, acesso a dados e como a gente interpreta os resultados e gera valor, é que foram os pontos que a gente aprendeu aqui. Não, perfeito. Só também concordo 1000% em relação aos dados. Assim, foi um processo desde 2022. A primeira LAI, a gente entrou com LAI e, assim, vou contar a anedota, né? Porque, na verdade, esses dados de radar, muitas pessoas já tentaram conseguir eles. E eu consegui esse acesso via LAI, mas, na verdade, via um jeitinho, né? Porque eu trabalhava para a Prefeitura de São Paulo, num laboratório de ciências comportamentais. A gente fez um projeto justamente sobre velocidades médias, em que a gente mandava notificações para o celular das pessoas. Então, a gente até fez um convênio ali com o Detran, a gente sabia quem eram os donos dos veículos, e a gente tinha o telefone celular dos donos dos veículos. Então, como os radares têm as placas, a gente fazia toda essa triangulação, pegava quem excedia a velocidade por velocidade máxima e mandava uma comunicação via SMS e queria entender se essa comunicação do tipo, tô vendo que você tá andando acima da velocidade, fazia diferença. Então, por conta desse projeto que eu fiz dentro da prefeitura, que eu conheci a pessoa na Secretaria de Mobilidade e Trânsito e na Prodan, na verdade, que era o dono desses dados. E aí, esses dados, por mais que eles estivessem no catálogo de dados da prefeitura e pudessem sempre ser disponibilizados, eles nunca tinham sido disponibilizados. Então, depois que esse projeto acabou e tudo mais, que eu já estava fazendo doutorado, eu entrei em contato com essa pessoa, falei: poxa, então, aqueles dados, será que eu não consigo pegar tudo? Porque a gente, no projeto, fez alguns meses ali a comunicação. Falei: será que não rola assim? Eu passo aí e deixo um HD. O Flávio passa e deixa o HD. A pessoa falou: não, beleza, entra com a LAI para oficializar que rola. Então, é um pouco essas anedotas de conhecer a pessoa certa, por mais que a lei de acesso à informação exista, às vezes a gente ainda precisa desses caminhos. Então, também acho que o dado é muito importante, a prefeitura às vezes tem muitos dados, fica sentada em cima desses dados e disponibilizá-los para a sociedade civil, para a academia, transforma, né, narrativas e faz com que a gente consiga aprender muitas coisas. E também dados ali de provedores privados, né? Então, mototáxi, será que a gente vai ter os dados dos mototáxis? Então, essa é uma coisa que tem que entrar também nas discussões de regulamentação, assim, né? Será que a gente tem os dados do ZUP, né? A gente não tem os dados desses provedores privados que estão influenciando a vida na cidade e que a gente precisava entender melhor o que acontece. Se a gente não tiver o dado, a gente nunca vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, só queria enfatizar mesmo essa questão dos dados. Obrigada, Lucas. Obrigada, Tainá. Gente, está aberta para perguntas. Por favor, para fazer a pergunta, venham até aqui. Esse é meu tema de mestrado, né? E a minha pergunta ela é mais em nível de curiosidade, porque vocês trouxeram um padrão ouro, dados e metodologia, né? E analisando o que aconteceu em 2007,
2016, mais ou menos, com a questão da redução e aumento da velocidade, o que não faltou foram notas técnicas, estudos da prefeitura, da gestão Dória, mostrando que seria possível aumentar o limite de velocidade. E eles se basearam na metodologia chamada HCM, Highway Capacity Manual. E eu cheguei a dar uma olhada, não sou da engenharia de transportes, cheguei a dar uma olhada e não achei dados, não achei nem a metodologia direito. Achei gráficos, tal, mas nada assim. E aí, como vocês trouxeram um padrão ouro, eu queria saber se vocês conseguem, por exemplo, olhar para o que foi o HCM, que foi o que motivou isso, e estabelecer alguma conversa, porque já temos um padrão ouro, e aí olhar mais ou menos para o que foi lá atrás, a gente consegue chegar no que o Flávio falou, da narrativa, porque ali foi uma narrativa. A nota técnica da CT de janeiro de 2017 é uma narrativa. Nenhum técnico, só pessoas com cargos em comissão. Né? Então, assim, eu queria saber se vocês conseguem estabelecer alguma conversa com o que foi aquela narrativa de dados ali no começo da gestão Dória. Posso perguntando aqui? Tem várias perguntas de método, mas eu não vou fazer nenhuma. Né? Eu deixo para depois. Não, porque eu deixei anotado aqui duas coisas. Se vocês têm algum resultado com relação, acho que duas variáveis que eu acho que seriam mais, na minha percepção, né? Eu só li o relatório, né? Hoje bem rapidamente de manhã, mas eu estava vendo que duas perguntas que ficaram na minha cabeça, que eu não sei se vocês têm resposta, que na minha visão são mais fáceis de comunicar. Primeiro, qual que é o efeito sobre o comportamento de excesso de velocidade? Se vocês tinham essas porcentagens antes e depois, né? E até se vocês consideraram essa resolução do CONTRAN, que estabelece esse limite de 7%, né? Ou seja, a velocidade regulamentada mais 7%. Então, se vocês têm esse excesso considerando a velocidade crua, né, ou não, então acho que esse é um efeito, assim, reduzir ou não esse excesso de velocidade, né? Em termos de velocidade média. E a outra é, por exemplo, o mesmo tempo de viagem, vocês falaram que é de ordem de 6 minutos, né, de perda de tempo de viagem, né? Não? De acordo com essa redução da velocidade regulamentada, que vocês chegaram nessas diminuições do tempo de viagem. Não, quer dizer, nos aumentos dos tempos de viagem. 40 segundos. E é isso, mas isso na minha visão, né, isso é muito pouco materializado, sendo que, considerando isso uma viagem média, assim, seja de 2 horas, por exemplo, de percurso, né? Ou seja, de 1 hora, isso é 1% da viagem, né? Então, isso, de certa forma, é tão pequeno quanto aquelas outras reduções que vocês verificaram que foi estatisticamente significativa, né? E a última pergunta que eu faço, se vocês também têm alguma consideração, algum resultado, por mais que não esteja no relatório, sobre essa diferenciação entre modos de transporte. Se tem esses efeitos em todas as condições que vocês observaram, né? Se tem alguma diferença entre motociclistas, automobilistas, caminhões, etc. Mas, mais uma vez, os parabéns. Não é nenhuma crítica, né? É mais uma curiosidade a partir do resultado de vocês. Parabéns, mais uma vez. Ótima ideia essa de olhar as infrações. A gente não olhou, mas é isso, é pôr uma barra, né, e ver quem passou, quem não passou. A gente consegue olhar isso super fácil. Colocando 7% ou não, dá para fazer as duas coisas super rápido, né? A outra pergunta do Matheus era... Então, isso é uma questão da tecnologia dos radares. Em São Paulo, são poucos os lugares que conseguem pegar motocicleta bem. Então, a gente tentou olhar algumas coisas de motocicleta no começo, mas você tem pouquíssimos lugares. E aí você não consegue puxar. Então, acaba a gente, hoje, com a tecnologia dos radares que a gente tem na cidade, a gente não consegue saber o comportamento de motocicleta. É uma grande limitação. E frente a tudo que está acontecendo, que eu já cheguei a mexer nos dados de frota e é impressionante assim, o aumento do número de motocicletas após 2008, quando entram, de fato, os aplicativos de entrega. E acho que a gente pode esperar um segundo pico agora com o mototáxi. Então, é isso. A gente não tem o dado, porque não tem a tecnologia e acaba ficando um pouco no escuro. Deixa eu complementar. É porque no estudo anterior que a gente fez, a gente tentou olhar isso e a gente detectou, né, Flávio, que existia muito erro na identificação do veículo. Mesmo aqueles radares que já tinham essa capacidade de identificar, eles ainda não eram tão bons em diferenciar entre ônibus e caminhão.
moto e automóvel. Moto, a gente tem uma perda muito grande de dados, porque muitas vezes eles já sabem o local que não pega no laço, né? E tem isso. Tem muito tem alguns radares de frente, eu acho que na Bandeirantes tem, né? Que não pega moto, mas eles sabem o local onde vai no meio da faixa e não passa no laço. E a maioria dos radares são de laço ainda, né? É, isso. Eu ia comentar o do HCM, né? Isso. O HCM, cara, o HCM é o HCM, ele é o maior manual que a gente tem de engenharia de tráfego dos Estados Unidos, que vem dos Estados Unidos, claro. E é um manual, primeiro, que é de difícil acesso. Quem não sabe procurar direitinho não encontra. E ele é muito obscuro. É uma caixa preta, uma caixa de Pandora, assim. Você tem que entender muito bem os gráficos e tentar, pela intuição, entender como é que eles chegaram naqueles resultados. Porém, é como é feito lá nos Estados Unidos e eles, para desenhar todas aquelas curvas lá, foi muito dado empírico, né? Sendo que aí eu acho que entra uma opinião um pouco mais pessoal. O HCM, por mais que ele tenha introduzido as metodologias semelhantes para outros modos de transporte, para bicicleta, para pedestres, etc., é um manual que ele é marcado pelaquela época de 1950 em que você está um pouco alheio à sociedade. Você quer manter aquela ideia pós-modernista, né, em que as vias da cidade elas servem para tráfego. Quanto mais rápido, melhor, porque eu vou chegar mais rápido no meu destino. Para isso, eu preciso de velocidades maiores, e eu preciso de vias mais largas, eu preciso de mais faixas para aguentar a capacidade do aumento da demanda. E quando a gente tem um manual que é baseado nessa perspectiva, a gente não pode esperar nada mais, nada menos de que todas os outputs dessas análises sejam baseados em aumentar a capacidade, aumentar a velocidade, diminuir o tempo de viagem, mas ela esbarra num problema que depois de alguns anos o ganho se perde pelo aumento do congestionamento, a demanda induzida, né? E por mais que haja centenas de trabalhos na literatura que demonstram isso, o HCM ainda não mudou de perspectiva, né? Ainda está nos anos 50. E eu acho que a gente precisa de um engenheiro de tráfego mais humano, né? E aí só queria complementar, que acho que os dados empíricos a gente poderia testar algumas das coisas que foram ditas lá atrás, né, nesse momento Dória, de reversão dessa política, e que é muito interessante. Então, essa curva é justamente onde a gente consegue ver a capacidade da via. Esse ponto de inflexão é o ponto em que a via está desenhada para atender até essa capacidade. Então, se a gente olha aqui é mais ou menos 2.000, certo? Então, essa via consegue ter um volume de 2.000 veículos por hora. E aqui é depois da mudança de velocidade, lembra? Então, você pode ver que, na verdade, expande um pouco. Porque está todo mundo indo mais devagar, a capacidade que a via consegue escoar de veículos por hora, ela também acaba sendo maior. A gente tem, né, uns gráficos no relatório bem legais mostrando isso, assim. Então, é outro benefício, né? Além dos que a gente mostrou, assim, de segurança viária, mas que, na verdade, como está um trânsito mais tranquilo, você consegue ter uma capacidade viária maior. Obrigada, Lucas, Tainá. Gente, mais uma pergunta? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Yuri, sou um dos diretores da Ciclocidade, junto com o Ricardo, com a Dene, diretor financeiro.
E aí eu fico vendo esses estudos, e eu que sou da área de humanas e da área dos grupos focais e da pesquisa, né? Eu já comentei com isso em outras pesquisas que eu venho acompanhando. Eu fico pensando muito que esse estudo reforça ainda mais a necessidade, primeiro, de transparência dos dados, que a gente tem agora uma prefeitura de São Paulo completamente avessa à questão da transparência, porque com a questão da transparência a gente também consegue entender como é que a gente vai atuar em cima dessas questões, né? E essa questão de transparência também, o silêncio também é uma narrativa, né? Então, quando a gente começa a não divulgar os dados, principalmente de morte no trânsito, de sinistros e de velocidades e qualquer coisa, isso evidencia ainda mais que a necropolítica de certos campos da administração pública ela está correndo a todo vapor. E aí essa questão da transparência, exatamente como você trouxe, corrobora um pouco do tipo, poxa, quando é que a gente vai ter uma transparência tão ampla, e desculpa evocar sua anedota, a ponto de a gente não precisar mais desses jeitinhos, né, para a gente poder ter acesso à informação de maneira ampla e restrita para controle social e todas essas coisas. É evidente que a gente experimentou uns anos de segurança viária e de cessação de segurança viária, principalmente nós ciclistas, com a redução das velocidades, principalmente pela narrativa. A gente sentiu um trânsito mais leve, a gente sentiu um trânsito mais seguro, e eu fico me perguntando também se os motoristas também não sentiram esse trânsito mais seguro, e aí logo após que vem a narrativa do Acelera São Paulo, se a gente também não passou a morrer mais porque a gente estava se sentindo mais seguro. Né? Ou se esses motoristas estavam sentindo mais segurança de correr mais, já que agora eles estão autorizados a correr. Então, é um duplo fator de choque. O usuário pedestre e ciclista se sentindo mais seguro, porque ele ouviu uma narrativa por mais de 2 anos, 3 anos, de que as vias estavam mais seguras, a gente acompanhou os dados sendo divulgados que tinham menos mortes no trânsito, e aí, de repente, a gente está se sentindo mais seguro e a gente está morrendo atropelado e, né, esquartejado nas ruas, porque essa sensação de segurança é um efeito mais psicológico, né? É menos dos dados, mas é mais do impacto da própria narrativa, né? De como é que isso fez com que a gente se tornasse mais vítima do trânsito, de alguma forma, né? Eu imagino até que essa especulação que eu estou fazendo aqui pode, inclusive, ser um objeto de pesquisa. Se, em algum momento, e aí fazendo esse gancho, se a gente teve essa mudança de aumento de 45 segundos por quilômetro, se isso aí, por 5 quilômetros, se isso aí também não impactou depois lá na frente nessa questão da redução das mortes, né? E se a fiscalização também que houve neste período de redução de velocidade também não impactou diretamente. Então, também tem uma ideia de pesquisa aí que a gente pode pensar como é que isso aí corroborou com diminuição e depois um aumento exponencial das mortes que a gente teve a partir de 2020, porque o gráfico fez assim, as mortes, por exemplo, na Marginal na madrugada desceram exponencialmente, depois elas sobem de novo exponencialmente, né? E aí, nesse contexto de se sentir mais seguro, e aí corroborando um pouco com o que o Flávio trouxe, de que o trabalho da ciclocidade é, antes de tudo, incidência, política e educação, estava conversando com a Jo, que são 3 pilares, né? Fiscalização, educação e redesenho urbano, é tudo que a gente precisa para a gente ter uma cidade um pouco mais humana e possível de ser essa cidade que a gente sonha e que a gente trabalha. Como é que a gente usa essa narrativa agora, e aí questões que eu deixo no etéreo aqui, como é que a gente usa essas narrativas agora para convencer os tomadores de decisões e aquelas pessoas que realmente mudam as políticas, porque a gente sabe que são elas que, a partir das suas próprias narrativas, mudam o estado de livre viver das pessoas na cidade, de como é que a gente faz isso, né? De como é que a gente forma o pessoal do Detran, como é que a gente forma o pessoal do SMT, como é que a gente forma o pessoal... os vereadores, o prefeito, o governador e todo mundo que a gente precisa formar para que, de alguma forma, a gente consiga sensibilizar que, tipo, 30 km por hora não mata uma pessoa, né? E como é que a gente chega nisso, né? Para a gente começar a chegar numa cidade de zonas 30, com mais... principalmente nessas vias que vocês analisaram, são vias possíveis da gente ter mais zonas 30 do que tem hoje em dia, que 50 por hora ainda está muito longe do ideal. Porque é isso, né? Eu fico pensando agora como é que a gente pode entrar um pouco mais na visão do usuário, do motorista, do ciclista, do pedestre, para entender como é a sensação de ter... Aí não sei se isso é possível, como é que a gente podia pensar isso, mas qual seria a sensação da narrativa dessas pessoas a partir de um projeto de redução de velocidade. Então, de pensar em grupos e escutar as pessoas e transformar isso em voz, transformar número em voz, que eu acho que é o que a gente mais... é a maneira que a gente mais consegue
sensibilizar esses tomadores de decisão, porque enquanto a gente não dá rosto para essas vítimas, né, e vítima não só aquelas que foram assassinadas ou que estão aí de alguma forma com sequelas do trânsito, mas as que também passam medo de todo dia e que não usam bicicleta porque tem medo, e que não andam a pé porque tem medo, e que usam o automóvel porque dá essa falsa sensação de segurança. Então, de como é que aí eu deixo uma pergunta, porque tem muitos especialistas aqui, muitas pessoas que estão aqui, como o Flávio disse, em baitas equipes, e que, como é que a gente faz um coro de união mesmo para tentar trazer isso para a evidência, né? De como a gente transforma a narrativa de uma maneira positiva para além do que a gente consegue trazer com os números. Porque aí eu volto de novo com o que eu trouxe na quinta-feira passada lá na LESP. Enquanto a gente não conseguir transformar isso aqui em políticas efetivas, a gente está só falando de nós para nós mesmos, né? E se a gente precisa transformar isso em educação de uma maneira ampla, né? Pelos DETRANs, pelas SMTs, pelas televisão, pelas nossas atitudes e principalmente pelo exemplo, né? Que acho que o exemplo vai passando de uma pessoa para outra. Então, é um comentário, mas é uma pergunta etérea também, que a gente pode querer ou não responder, mas que fica aí para a gente ficar pensando. Como transformar essas narrativas? Eu acho que é bem um pouco da continuidade do que foi falado de caminho para a gente vai, né? Mas primeiro pensando aqui na pesquisa, acho que para todos e para todas da mesa, o que mais a gente pode fazer com esses dados, né? Eu acho que era interessante a gente saber para onde mais a gente pode explorar. Acho que dentro do próprio projeto, né, no qual a pesquisa foi pensada, né? Acho que já se pensou alguma coisa em parceria com outras organizações para avançar, mas onde mais a gente consegue ir com esses dados, né? Porque são muitos dados, como vocês apresentaram. E eu acho que um outro ponto importante é que mais, né? Acho que aí é uma pergunta também, não é nem uma provocação, mas é uma pergunta que a gente talvez já tenha a resposta, mas queria ouvir a partir das palavras de vocês. Que dados mais, onde mais a gente gostaria de acessar, o que mais seria importante para, né, deixando dentro dessa caixa das velocidades, o que mais são os dados importantes que a gente conseguiria extrair, né, para ir no contraponto do senso comum ou de lobby das empresas, né, que estão aí também batendo forte contra medidas como essa de acalmamento de tráfego e de fiscalização, enfim, onde mais a gente poderia ir atrás para conseguir dados importantes ou que seria interessante que a gente tivesse aí, eu acho que para vocês, mas também, caso queiram comentar, por favor. Boa noite, gente. Eu sou Clariana da Minha Sampa e do Instituto Polis. E o meu rolê aqui é falar de ativismo, de incidência e como que a gente transforma esses dados e tudo isso que vocês brilhantemente fizeram, uma pesquisa muito boa. Eu estava acompanhando, né, aqui sentada e pensando aonde, a minha pergunta é aonde vocês enxergam que a gente pode trazer, como já disse Yuri, como o Ricardo também falou, como o Guilherme também falou, enfim, aonde a gente, aonde dentro da pesquisa vocês enxergam que tem uma possibilidade de colocar os dados de uma maneira que as pessoas entendam. Na Minha Sampa, a gente faz que as pessoas, no geral, entendam, né? Na Minha Sampa, a gente faz uma ideia de tornar o que é os dados e tudo que tem acessível para as pessoas e faz incidência direta no poder público e nos atores tomadores de decisão, né? A gente tem campanhas e já fizemos campanha junto com a Ciclocidade antes de eu estar lá também, mas eu acho que é importante a gente tirar dessa pesquisa e mostrar, né, que 30 quilômetros de velocidade não mata. O que a gente pode fazer junto, contribuindo para construir cidades mais seguras, com velocidades e vida, né? Que a gente está precisando viver mais do que ouvir tanta sirene e barulho de moto ali atrás. É isso. Pegando o gancho do Yuri também, da última pergunta, eu acho que um ponto é a gente trazer, como a gente trouxe aqui, uma coisa mais técnica, mas existem os outros especialistas que conseguem traduzir isso, né? Então, acho que a chave para que a gente possa trazer isso para ter um impacto real
no meio onde a gente vive é a comunicação, tá? E usar da criatividade para mostrar para as pessoas isso aqui que a gente mostrou agora de uma forma mais acessível, e não só no sentido acessível, trazer números, né? Mas, de fato, o que eu estava pensando agora, uma coisa bem prática. Sabe aqueles carrosséis que tem no Instagram? Cada perguntinha dessa... Pega aqui o último slide, né, das conclusões. Cada conclusão dessa ser uma página no carrossel, por exemplo, né? Bom, foi uma ideia que eu tive agora, mas eu acho que a chave é justamente isso. Como a gente pode usar da criatividade, como é que a gente pode usar do alcance que cada um tem aqui nos seus meios, né, para traduzir coisas que são difíceis de entender aqui nessa apresentação, para que a pessoa que está passando ali embaixo, um pedestre, um ciclista, qualquer pessoa consiga entender e a gente possa dizer, olha, cara, qual o impacto que isso tem? Sabe qual é o impacto que isso tem a redução de velocidade tem na tua vida? É zero. Eu vou te explicar por quê. Sabe? Então, acho que esse é um ponto crucial que foge um pouco da minha alçada ou da de Tainá, talvez. Mas eu acho que o ponto é que a gente tem que... Uma coisa que eu aprendi, né, nas experiências que eu tive é que transporte é multidisciplinar, no sentido que não só a gente vai trabalhar com pessoas, com economistas, com pessoas que trabalham com engenheiros ambientais ou engenheiros de transporte, arquitetura, mas a gente tem questões de marketing, a gente tem questões de comunicação, a gente tem... Tudo isso influencia em como a gente constrói políticas, né? Então, esse é o recado. Eu acho que já conversa bem com o Yuri e com a Clariana. Só queria também falar um pouquinho sobre o que o Ricardo perguntou. Assim, o Flávio adora falar que eu sou a louca dos dados. Então, para mim, quanto mais, melhor. Assim, a prefeitura tem um catálogo de dados, que seriam dados abertos, mas é isso. Eu acho que a gente tem que pensar nas regulações, qual que é o dado que a gente precisa. Então, se a gente vai regular o mototáxi, tem que estar na regulação que a prefeitura tem acesso a esses dados. Não tem como a gente ter uma infinidade de Uber, Airbnb, assim, não só no sistema de transporte, né? A gente tem diversas áreas urbanas em que a gente precisa desses dados para fazer planejamento de qualidade, pensando no benefício social. Então, enquanto a gente não conseguir todos esses dados, fica muito difícil, e aí as narrativas ficam sujeitas a, de fato, narrativas e não evidências, como a gente está trazendo aqui. Esses dados que a gente tem são super potentes, dá para fazer milhões de pesquisas, assim, estamos aqui à disposição para conversar sobre eles, e até na minha cabeça a gente conseguiria, a prefeitura, por exemplo, outra anedota, a prefeitura tem um sistema de lentidão, certo? Se você entrar no site da CT, primeira página é lentidão em São Paulo. Sabe como eles medem lentidão? Alguém... Exato, é um rapazinho ou uma rapariga, enfim, é alguém olhando a condição do tráfego. É uma pessoa que está treinada para falar, agora tem lentidão. A gente revirou o site da CT, a gente falou com vários técnicos para falar qual que é o manual de lentidão de vocês, porque a gente queria reproduzir os índices de lentidão a partir dos dados empíricos. Impossível, porque vai do técnico que está numa determinada ponte, num determinado prédio, olhando o trânsito e falando, agora está lento aqui. É assim que eles fazem, entendeu? Quando você tem esses dados que estão monitorando mais de 1.000 pontos na cidade, sem parar, você pode fazer algo em tempo real. Você consegue ter lentidão super detalhada, granular na cidade inteira, a tempo real. E de forma auditável, transparente, a tempo real, de novo, a tempo real. Então, não depender de uma visão de alguém lá na rua.
Então, acho que é isso. A gente tem que evoluir e entender a potência dos dados que a gente já tem para fazer política pública de maior qualidade. Então, só comentar um pouco só um comentário do dado de lentidão, que hoje em dia, bizarramente, na verdade, ele é feito com um convênio com o Waze. Ele foi feito, acho que até 2020 e poucos, dessa forma. Hoje ele é feito com o Waze e um dado que é fechado. A gente conseguiu abrir o dado porque eu entrei com uma laia ali, eu sou bom de argumentação, mas tecnicamente não deveriam ter aberto, que fere o termo de uso do dado que está lá. Mas isso nos dá um gancho muito interessante, porque isso faz parte do que eu gosto de citar Nelson Rodrigues aleatoriamente, assim, mas ele faz parte do nosso complexo de vira-lata. Porque, assim, vejam vocês, né? De novo, vou voltar na capacidade das equipes que a gente está formando aqui. A gente tem completa condição de fazer isso com tecnologia local, aberta, auditável, de uma forma incrível, e a gente quer fazer convênio com o Waze. Legal convênio com o Waze? Legal, mas veja bem. Então, isso é muito complexo de vira-lata. Assim, eu acho que a gente está, né, no momento meio... Não sei se estou sendo otimista aqui, mas acho que a gente está no momento de talvez trabalhar um pouco isso psicologicamente. Não sei se é a chegada do Ancelotti na seleção, né, já que o brasileiro só fala de futebol, mas assim, eu vou focar um pouco então na pergunta do Ricardo, talvez, né? Da onde vai para cá, né? Então, assim, acho que tem duas coisas que são interessantes da gente perceber. Uma delas é a agenda que a gente quer criar, a outra é a agenda que está posta, né? Então, esse ano a agenda que estava posta era mototáxi, pelo menos na Câmara, né? Claro, dependendo do setor é outra coisa. A agenda que vai estar posta o ano que vem, ao que tudo parece indicar, é transporte público tarifa zero. Eleição, bolos na articulação, circo pegando fogo nos ônibus, né? Os sinais estão aí. Não sei se é, né? Não dá para saber. O ano que vem a gente vai descobrir, mas parece ser, tá? Então, assim, quando você tem uma agenda que se impõe, o ideal é que você tenha capacidade de olhar para as pessoas que já fizeram isso. Então foi isso. A gente estava numa agenda de segurança viária que, meu, é o nosso métier, a gente conseguiu olhar para uma série de pessoas. Tarifa zero, a gente vai olhar para uma série de pessoas que estão trabalhando nisso, né? E coisa e tal. Agora, quando você criar uma agenda, né, e num processo que está estacionado, que é o caso de adequação de velocidades, aí você tem que talvez escolher muito bem o interlocutor. E é engraçado que isso, trabalhar na Câmara, te dá uma certa visão um pouco de como isso pode acontecer. Assim. Então, comecei a anotar coisas assim que acho que se eu tivesse com esses dados na mão, coisas que eu faria, tá? Então, a primeira delas, acho que vocês têm que conversar com a Frente Nacional de Prefeitos. Porque, assim, uma coisa é a Câmara dos Deputados não entender que isso é importante. E ela claramente não está entendendo, tá? Pior, o presidente claramente não está entendendo. Eu duvido, inclusive, que ele saiba do que a gente está falando aqui. Tá? O Boulos talvez devesse entender. Então, sugiro que vocês façam uma conversa com o Boulos. Tá? Tem caminho para chegar no Boulos? Tem caminho para chegar no Boulos. Fala com o Calabria lá, o Calabria estava na articulação política deles, marca uma reunião com o Boulos. Entendeu? Porque assim, vocês precisam chegar, talvez, nas cidades. Eu não estou falando de uma estratégia do PL, agora estou falando de uma estratégia de adequação de velocidades, tá? Frente Nacional de Prefeitos, Conferência das Cidades, né? A Ampet, por exemplo. A Ampet é um puta canal interessante de discussão num nível mais soft, né? De ciência de transportes. A gente acaba não fazendo, né? Eu sei que o Lucas sempre faz quando ganha o prêmio da Ampet, eu sei. Mas sabe, são coisas. A Poli sempre faz né? Faz uma coisa lá para ir para a Ampet e tal. E, pô, acho muito legal, porque acho que é isso. Essas coisas você acaba entrando e difundindo esse tipo de estudo em outros canais que acho que vale a pena pensar, assim. O próprio Detran, acho que é um canal, então a gente estava zoando ali, mas é muito sério isso, né? O governo do estado acabou de fazer um plano de segurança viária, que é muito alinhado, inclusive, com essas diretrizes, né? E certamente, o Pedro está aí, né? O pessoal está aqui, o André está aí, enfim, tá todo mundo, eu esqueci seu nome, desculpa. A Marília também? Marina. Né? Então, certamente estão muito alinhados, vão levar isso lá para dentro, né? Então, são com esses interlocutores que eu sugeriria vocês começarem a falar, porque assim, dá para montar uma agenda de cidade. De novo, uma cidade que está em dúvida entre adotar ou não redução de velocidade, esse estudo ele é um ponto de virada, assim, muito mais do que o estudo de mortes no trânsito, porque é cruel falar isso, mas as pessoas não dão a mínima para mortes no trânsito. A gente fala de custo, a gente fala de vida. Todo mundo aqui, provavelmente, se a gente levantar a mão, tem alguém conhecido. Bom, todo mundo tem porque a gente conhece a Marina, né? Acho que todo mundo aqui tem alguém bem próximo que morreu no trânsito, né?
Mas o fato é que, mesmo assim, as pessoas não se tocaram disso, tá? Então, assim, mas isso aqui fala muito diretamente para um tomador de decisão que está em dúvida, sim. Então, essa eu acho que é uma agenda. Então, nessa criação de agenda, eu vejo muito claramente que isso é uma criação de agenda de cidades, especificamente para cidades que estão em dúvidas, tá? Então, acho que esse é um caminho que vocês podem seguir. E só um último comentário que, assim, novos estudos que poderiam ser feitos, o Ricardo me fez essa pergunta e eu falei, olha, para mim, eu não vejo mais estudos que possam ser feitos. Eu acho que a gente já fez todos os estudos que poderiam ser feitos. Mas, na verdade... Não, eu até depois gravei um áudio para ele, mas assim, a gente analisa aqui um momento muito específico que é 2015. Mas a gente tem 2017. A gente tem 2019, né? Então seria tipo um anexo, né? Um extra da pesquisa, que acho que vocês já estão com tudo na mão para fazer, né? Já tem a metodologia, já mexeram com os dados, os negócios já estão lá engatilhados. Então, acho que poderia estender essas pesquisas para entender, no final, quando a gente decide, como cidade, aumentar a velocidade em vias expressas, e aí, o que acontece com isso tudo aqui? Né? E tem um ponto que também, ali em pandemia e tal, acho que aqui é um ponto importante a fiscalização, né? A importância de você conseguir fiscalizar para realmente as pessoas andarem na velocidade correta. E ali, pandemia, não sei o quê, teve algum também negócio do Contra, não sei direito as coisas agora, mas que pararam de emitir as multas. Então, também é um período interessante, agora, não para olhar a regulamentação da velocidade, mas para olhar como esse motorista responde a estar ou não sendo notificado, tá? Ou não sendo penalizado no bolso por receber uma multa. Outra coisa, o valor das multas, se a gente pegar a inflação, não sei o quê, ele começa a ser irrisório, porque ele não é ajustado. Então, você também consegue ver esse valor real da penalização financeira do motorista por exceder a velocidade. Este valor real só caiu com o tempo. Então, será que também parte do aumento, né, das mortes também é porque está pesando menos no bolso? Eu acelerar mais? Então, acho que a gente ainda tem algumas coisas para conversar sobre fiscalização dentro desse tema. Acho que menos sobre as mudanças de velocidade, mas um pouco do comportamento, da fiscalização. Acho que dá para a gente ficar mais um tempo aqui, né, elaborando, mas agora é por nós. Está parido aí o estudo, né? Está no mundo e aí a gente agora tem o dever, todos temos o dever dentro das nossas atuações de fazer com que esse estudo ele tome um corpo muito mais amplo do que ele ficar só entre nós ou só entre os que fizeram aqui. Essas proposições que o Flávio trouxe aqui, juntamente com as considerações que Lucas e Tainá trouxe, está anotado. A gente já tem aí muita incidência para ser feita, e mais do que incidência, a gente tem muito trabalho para ser feito e batendo lá nas portinhas que a gente precisa bater. A gente vai encerrar por aqui. Porque eu acho que a gente tem que... Eu tenho um ditado que eu acho que é melhor a gente sair no auge da festa. Sabe quando... Nossa! Vamos sair no auge da festa e sair tocados e tocadas aqui por toda essa pesquisa incrível, né? Essa pesquisa magnífica. Olha que eu falo que a Ciclocidade me deu um doutorado em Mobility Case. Hoje foi uma aula magna de Mobility Case, assim, magníssima. E que eu entendi o quanto que isso impacta para todos nós, para todas nós. Então, eu peço, antes da gente encerrar aqui, uma salva de palmas para o pesquisador, para a pesquisadora, para a Ciclocidade, para toda essa nossa incidência aqui, para toda essa nossa militância ativa em continuar levantando dados, para continuar fazendo com que a vida seja de verdade humana nas cidades. Muito obrigada, Flávio, muito obrigada, Tainá, muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Ricardo, Gabriel, quem está atrás das câmeras. Muito obrigada a todas as pessoas presentes. E simbora que ainda tem um pouquinho de tempo aqui para a gente celebrar.